O milionário ri alto ao ouvir a mendiga negra que fala 9 idiomas com um segredo. Em uma noite iluminada por flashes de câmeras e os sons de risadas disfarçadas de sussurros, o elegante evento beneficente no centro de São Paulo estava em plena ebulição. A lista de convidados era um desfile de figuras famosas, ricos e poderosos. No meio daquele glamour estava Augusto Nogueira, cercado por sua habitua arrogância. Vestindo um terno impecável, ele tinha o olhar de quem acreditava que dinheiro era sinônimo de sabedoria. Ele ria alto, seu riso ecoava como uma trombeta, desprezando tudo e todos ao seu redor, convencido de que sua riqueza era a medida de sua superioridade. E então, como uma tempestade em um céu azul, surgiu Amanda Duarte, uma menina de apenas 12 anos, cabelo crespo e um vestido azul que parecia feito de sonhos. Ela se aproximou, não hesitou, com um sorriso confiante. Começou a sussurrar em diversos idiomas, sua voz doce, cortando a superficialidade daquela festa. Oh, uma mendiga, falando 9 idiomas. E agora aposto que também dança balé. As risadas ao seu redor eram como aplausos, mas o olhar de Amanda era firme, uma tempestade contida. Com astúcia, ela respondeu: "E quem é você, Sr. Nogueira, para medir o valor de alguém? O que há em sua conta bancária que possa superar a sabedoria que vem de experiências reais?" Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. As expressões dos rostos mudaram. A festa já não era tão divertida. Em vez de se sentir superior, Augusto se viu enredado em seus próprios medos. Uma chama de dúvida se acendeu dentro dele, pois ao invés de inferioridade, ele percebia uma força inabalável. Infelizmente, em um momento de impulso, ele humilhou-a mais uma vez. Mas o olhar desafiador de Amanda o seguia, como um manto de fogo. Durante o discurso que se seguiu, a tensão ainda pairava no ar. Um repórter, ousado e destemido, levantou a mão. "Augusto, como você se sente em ser o símbolo de um mundo que ignora o verdadeiro?" O ataque foi como um soco no estômago. A atmosfera mudou e o calor da indignação coletiva envolveu Augusto. Ele começou a questionar seus próprios valores, sua racionalidade balançando na corda bamba. E então, no calor do momento, Augusto tomou a decisão que mudaria tudo. "Eu anuncio a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, com um investimento de 500 milhões de reais em educação e oportunidades para crianças carentes." Os aplausos foram misturados com murmúrios de ceticismo e espanto. Mas logo sua euforia deu lugar à inquietação. O telefone começou a tocar incessantemente, as opiniões conflitantes borbulhando em sua mente. Apenas o dinheiro poderia redimi-lo? E, ali no canto, Amanda observava tudo com um sorriso enigmático, seu olhar cheio de segredos. O que realmente pensava dele? Ele poderia mudar e entender o que significava verdadeiramente dignidade? Ou seria apenas mais uma fachada? Assim, a jornada de Augusto, repleta de incertezas, apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de
Qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Augusto observava a sala, com as palmas ainda formigando pelos aplausos que o cercavam. Ele se sentia como uma estrela, mas no fundo havia uma inquietação, uma sombra que o seguia. Ele lançou um olhar discreto para Amanda, que continuava em seu canto, sorrindo enigmaticamente. E então, algo desmoronou. Um grito agudo, cortante, cortou o barulho da festa. As pessoas se viraram, chocadas. Uma mulher, a poucos metros de Augusto, caiu ao chão. Seu vestido vermelho vibrante se sujou com a poeira do chão. O pânico tomou conta. Augusto sentiu o coração acelerar enquanto ele tentava entender o que acontecia. "Alguém! Chamem uma ambulância!" gritou um convidado. O caos se instalou em segundos. Pessoas empurravam-se, tentando encontrar o caminho para escapar daquela cena horrenda. E no meio de tudo, uma figura se destacou. Era Amanda. Ela estava paralisada, os olhos arregalados. E por um momento, Augusto pensou que ela estava apenas assustada. Mas, então, algo inacreditável aconteceu. Amanda começou a se mover, não para longe, mas em direção à mulher caída. Ele percebeu que a menina falava algo, gesticulando com as mãos. Sua expressão era intensa, quase mágica. A confusão ao redor dela parecia desaparecer. "Raspes, rastes!" Ela repetia em uma língua que não parecia ser português, como um feitiço tecendo um vínculo com a mulher caída. "É sério? O que ela está fazendo?" pensou Augusto, enquanto derrotava a própria incredulidade. Ele observou a criança colocar as mãos sobre a mulher, que ainda estava inconsciente. E aí, um choque! Os olhos da mulher, agora cerrados, começaram a se abrir lentamente. O que estava acontecendo? Amanda estava se concentrando tanto quanto se houvesse uma tempestade dentro dela. "Ela a conhece?" Alguém sussurrou. O murmúrio se espalhou pela multidão. Ele não podia acreditar. Ele olhou ao redor, tentando ler as expressões no semblante das pessoas. Os rostos eram uma mistura de medo, choque e curiosidade. A mulher finalmente sentou-se, respirando ofegante. Seus olhos se encontraram com Amanda, e ele podia ver o reconhecimento. Um momento silencioso passou entre as duas, e então a mulher sussurrou um nome. Malu. A palavra fez o chão tremer sob os pés de Augusto. Malu! Ele se lembrou da história de uma irmã desaparecida de uma amiga de sua mãe. Uma criança que sumiu há anos atrás, desaparecendo sem deixar rastros. E ali estava Amanda, uma predadora de emoções. Uma mendiga que falava várias línguas, mas um mistério profundo, uma conexão com o passado. "De onde você a conhece?" ele perguntou, sua voz falhando. Amanda olhou furiosa para ele. "Você não faz ideia do que se passa aqui, Senhor Nogueira." As palavras dela o golpearam como um soco. O olhar de ódio, de desprezo, misturado com dor, era palpável. Não era sobre a riqueza, não era sobre o que ele poderia dar. Era sobre algo muito mais profundo que estava prestes a ser revelado. E quando Amanda se virou, o olhar dela não era mais de uma criança inocente. Era de alguém que carregava segredos profundos. Em vez de ver uma mendiga, Augusto se deu conta de que havia algo maior no horizonte. Um nó se formou em sua garganta, enquanto a multidão sussurrava, e ele sentia que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O clima ficou
tenso, e o silêncio parecia humilhá-lo de novo. O que mais estava envolvido nessa história? Que segredo sobre Amanda e aquela mulher estavam prestes a emergir e deslimbrá-lo? Ele mal conseguia processar. A jornada mudou de rumo, e sem aviso, tudo estava se transformando. E essa transformação pode não ser apenas a dele. Amanda encarou Augusto com uma intensidade que parecia atravessar a sala. O silêncio era tão denso que até o som dos copos tilintando parecia distante. O olhar dela, agora carregado de uma fúria e um peso quase palpável, fez Augusto tremer. Ele nunca havia visto uma criança exalar tanta força. Era como se ela fosse uma tempestade prestes a desabar. A mulher conhecida como Malu ainda respirava ofegante, seus olhos cheios de lágrimas. O momento estava gravado no ar, como um pedaço do tempo. "Que, você?" Amanda começou, sua voz tensa. "Não sabe o que está acontecendo aqui." As palavras soaram como um chamado, uma advertência que ele não podia ignorar. Mas então, um estalo cortou o ar, um barulho violento como vidro se quebrando. As pessoas na sala giraram a cabeça, confusas. Uma explosão. Quando Augusto virou-se, o caos irrompeu. As luzes tremeluziram e a música, que antes enchia o ambiente de alegria, se silenciou abruptamente. Gritos começaram a ecoar pelo salão. Uma sombra se movia rapidamente entre os convidados. É uma figura encapuzada. O rosto estava escondido, mas a presença exalava uma mistura de desprezo e propósito. A criança atrás da mulher caída soltou uma palavra em um tom que ressoou como um eco. "Fuja!" E, de repente, toda a atenção blindada por Amanda e a mulher desapareceu em um estalo de adrenalina. A multidão se dispersou, em pânico. Augusto ficou imóvel, paralisado. Em meio a isso, a figura encapuzada levantou o braço. Ele podia ver um brilho metálico. Uma arma! O horror invadiu a sala. A mulher, chamada Malu, olhou de volta para Augusto. E algo surpreendeu-o. Ela sussurrou: "A única maneira de impedir isso é entender quem você realmente é." Era como se o mundo tivesse parado. A conexão entre elas, que antes tinha destaque, agora se tornara um enigma potencialmente mortal. "O que você sabe?" Augusto gritou, seu coração batendo como um tambor. Amanda não desviou o olhar da figura misteriosa. Ele percebeu que a menina não estava apenas se preocupando em ajudar Malu. Havia um elo profundo que não podia ser desconsiderado. Malu, agora com uma expressão de determinação, falou novamente: "Apenas faça o que eu disser." A tensão era palpável. A figura encapuzada estava se aproximando e o tempo estava se esgotando. Então, em um ato de coragem, Amanda se lançou na direção da figura. "Pare! Você não pode fazer isso!" Com um movimento veloz, ela se transformou em uma barreira entre a ameaça e a mulher caída. As luzes voltaram a piscar e o pânico se transformou em um novo foco de atenção. "Você é mais do que uma mendiga, não é?" Augusto questionou, a revelação explodindo dentro dele. Era como se seu entendimento do mundo, do valor das pessoas, tudo o que ele estava começando a reavaliar, se fragmentasse de novo diante da verdade. E nesse momento crítico, a figura encapuzada fez uma pausa. Uma hesitação, como se algo dentro dele tivesse mudado. "Você não sabe com quem está lidando, garota," disse ele. O desprezo agora tingido de dúvida. E isso fez o coração de Augusto acelerar. Mentiras e segredos começaram a borbulhar. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser reexaminado.
O passado dele, o dele agora, tudo isso se interligava. Augusto percebeu, finalmente, que sua busca por redenção estava ligada à revelação da verdade que Amanda e Malu guardavam. Ele estava prestes a testemunhar não apenas uma nova batalha, mas uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. E com isso, na confusão do momento, uma resposta lhe escapava. Quem era realmente Malu? O que unia aqueles três destinos? Era uma pé! Amanda encarou Augusto com uma intensidade que parecia atravessar a sala. O silêncio era tão denso que até o som dos copos tilintando parecia distante. O olhar dela, agora carregado de uma fúria e um peso quase palpável, fez Augusto tremer. Ele nunca havia visto uma criança exalar tanta força. Era como se ela fosse uma tempestade prestes a desabar. A mulher conhecida como Malu ainda respirava ofegante, seus olhos cheios de lágrimas. O momento estava gravado no ar, como um pedaço do tempo que se esticava. Você, Amanda começou, sua voz tensa, não sabe o que está acontecendo aqui. As palavras soaram como um chamado, uma advertência que ele não podia ignorar. Mas então, um estalo cortou o ar, um barulho violento, como vidro se quebrando. As pessoas na sala giraram a cabeça, confusas. Uma explosão. Quando Augusto virou-se, o caos irrompeu. As luzes tremeluziram, e a música, que antes enchia o ambiente de alegria, se silenciou abruptamente. Gritos começaram a ecoar pelo salão. Uma sombra se movia rapidamente entre os convidados. Era uma figura encapuzada. O rosto estava escondido, mas a presença exalava uma mistura de desprezo e propósito. Amanda estava paralisada, mas a mulher caída, Malu, buscava se levantar, tentando enfrentar a ameaça. "Fuja!" Amanda gritou novamente, sua voz cortante, mas suas palavras estavam perdidas no tumulto. A figura encapuzada levantou o braço. Um brilho metálico surgiu e, em um instante, uma onda de pânico tomou conta da sala. As pessoas começaram a gritar, a se empurrar, enquanto mal conseguiam respirar. Malu, agora de pé, mas ainda se apoiando, olhou fixamente para a figura. A tensão era palpável. Os olhos de Amanda estavam fixos na mulher, como se algo estivesse prestes a ser revelado. "Malu, você precisa se afastar", ela ordenou, com uma urgência que ninguém ali compreendia. O olhar de Malu mudou. A expressão que antes era de desespero se transformou em algo mais profundo, mais resoluto. Ela se virou para Augusto, e por um instante ele viu uma chama de poder em seus olhos. "O que você está esperando? Faça o que ela diz." A voz de Malu era forte, mas havia um tom de algo que ele não podia entender. E então, algo inesperado. A figura encapuzada deu um passo à frente, mas antes que pudesse agir, Malu começou a falar, não em português, mas em uma língua antiga, familiar e ao mesmo tempo estranha. "Sequeiro na Corã, acha." As palavras vibravam no ar, como se uma força invisível estivesse sendo convocada. Todo o ambiente parecia mudar. Amanda estava tensa, mas agora havia um entendimento silencioso entre as duas. O coração de Augusto disparou quando se deu conta de que aquelas palavras poderiam ter poderes que ele nunca havia imaginado. A figura encapuzada hesitou, como se não estivesse pronta para enfrentar o que aquelas palavras poderiam invocar. De repente, uma luz intensa emanou de Malu. Era como se o próprio ar vibrasse ao redor dela. A figura encapuzada parou, e o pânico na sala se transformou em silêncio admirado. Os convidados, antes em alvoroço, estavam como hipnotizados.
Mas, no auge da intensidade, a figura encapuzada retirou o capuz. O rosto que apareceu fez o mundo de Augusto desabar. Ele ficou paralisado. Ali estava Isabel, sua irmã, desaparecida há anos. Uma lenda que ele acreditava ser apenas uma história. O quê? Como é possível? Augusto balbuciou, a realidade se desfazendo ao seu redor. As emoções o invadiram como um tsunami. Isabel, com uma expressão de dor e redenção, olhou fixamente para ele. Eu fiz o que precisava fazer. Seu olhar se desviou para Amanda e Malu. Vocês não podiam saber. O que está em jogo vai muito além de nós todos. O chão parecia desmoronar sob os pés de Augusto. A conexão que sempre buscou diante da riqueza, agora estava ali, diante de um mistério muito maior. Ele viu o passado e o presente colidindo de uma forma que não conseguia compreender, enquanto palavras ecoavam na sua mente. A única maneira de impedir isso é entender quem você realmente é. E nesse momento crítico, as verdades ocultas estavam prestes a florescer, revelando segredos devastadores que poderiam mudar tudo. O que realmente unia aquelas 3 vidas? A história apenas começou, e cada revelação seria como uma bomba, capaz de transformar tudo. Uma pressão avassaladora de incerteza pairava no ar, enquanto as vidas de todos ali estavam prestes a descarrilhar em direções que ninguém poderia imaginar. A tensão no ar era tão espessa que Augusto mal conseguia respirar. Olhos fixos em Isabel, seu coração batia forte. A surpresa se transformou rapidamente em confusão. Ele queria perguntar, gritar, entender, mas a figura encapuzada agora revelava seu verdadeiro rosto. A irmã que ele havia perdido, desaparecida há anos, e agora ali em pé, frente a ele. Malu! A voz dele saiu como um sussurro assustado. O tempo parecia ter parado. As memórias longas e dolorosas invadiram sua mente. Como? Você tá aqui? A voz tremia. Isabel hesitou, o olhar penetrante sob a sombra do capuz. Bugigangas emocionais borbulhavam dentro dele, misturando alegria e raiva. Silêncio! A figura respondeu, cortante, e os olhares se viraram novamente para Malu e Amanda, como se um bom e um mau fossem disputados no mesmo campo. A mulher levantou a mão, agora com seu olhar de fogo. Vocês não entendem. Isso tudo foi planejado. As palavras explodiram como fogos de artifício. Todos os presentes começaram a murmurar em choque, a tensão subindo. Isabel, escute-me. Você não é quem pensava ser. Malu gritou, sua voz ecoando acima dos sussurros inquietos da multidão. Augusto piscou, tentando processar. O que você quer dizer com isso? Que ela não é minha irmã? A indignação perfurou seu coração. Alguém no meio da multidão se virou para eles, espantado. E quem é você para falar assim? Mas as palavras de Malu cortaram o ar, mais intensas a cada instante. É verdade! Ela veio aqui, mas não os motivos dela são os que você imagina. Isabel olhou para a mulher, uma mistura de dor e confusão em seu olhar. Eu não escolhi esse caminho. Você sabe! A voz dela falhou, deixando um eco profundo no silêncio. As pessoas ao redor observaram a cena com olhos arregalados, como espectadores de um drama explosivo. Eu sofri muito. A irmã de Augusto se virou para ele. Fui levada, forçada a ser parte de algo maior. O coração de Augusto doía ao ouvir isso, como se um pedaço dele estivesse sendo arrancado. O que você quer dizer? O que você foi forçada a fazer? Ele implorou. Neste momento, um estrondo vindo da porta fez todos pularem. Uma nova figura, vestida de preto e emanando uma presença ameaçadora, invadiu o salão. O ambiente já carregado
se tornou opressivo. A figura fez um gesto rápido e os seguranças antes vigiosos começaram a vacilar, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. A energia no ar era elétrica, pulsante. O relógio está correndo e vocês não têm noção do que está realmente em jogo. A figura do capuz virou a cabeça lentamente, revelando um olhar que congelou Augusto. Ele conhecia aquele rosto. Era o foco do terror em sua infância. Lucas, o homem que ele pensava estar preso há anos. Ele se levantou das sombras como um fantasma retornando. Você não deveria estar aqui! Augusto gritou, surpreso e enfurecido. A revelação foi um soco no estômago. Como você pôde escapar? O pânico dominou os rostos de quem estivera observando a cena. Lucas olhou para Malu e Isabel, e seu sorriso era travesso. O tempo mudou, Augustinho, e as verdades que você conhece não são verdades. A sensação de traição subiu como um veneno por todo o corpo de Augusto. A multidão agora murmurava freneticamente. A sala se transformando em um campo de batalha em chamas, entre memórias perdidas e mundos colapsados. Amanda se colocou à frente de todos, seu olhar fixo em Lucas. Vocês não podem continuar assim. O que quer que esteja fora, isso não envolve nós. Mas a mão de Lucas ergueu-se despudoradamente, como maestro. E a sala imediatamente mergulhou em um silêncio profundo. Apenas aceitem. A peça já começou. A tensão se tornou insuportável e cada um ali, Augusto, Malu, Isabel, Amanda, estavam prestes a cruzar um limite que mudaria tudo. A revelação do que estava por trás da reviravolta parecia mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. O que está em jogo, de verdade? Augusto questionou desesperado. E no fundo, ele sabia que a resposta poderia ser a última peça do quebra-cabeça, mantendo-o à beira da verdade ou da desgraça. A tensão no ar era tão espessa que Augusto mal conseguia respirar. Olhos fixos em Isabel, seu coração batia forte. A surpresa se transformou rapidamente em confusão. Ele queria perguntar, gritar, entender, mas a figura encapuzada agora revelava seu verdadeiro rosto. A irmã que ele havia perdido, desaparecida há anos, e agora ali, em pé, frente a ele. Malu! A voz dele saiu como um sussurro assustado. O tempo parecia ter parado. As memórias longas e dolorosas invadiram sua mente. Como? Você está aqui? A voz tremia. Isabel hesitou, o olhar penetrante sob a sombra do capuz. Bugigangas emocionais borbulhavam dentro dele, misturando alegria e raiva. Silêncio! A figura respondeu cortante, e os olhares se viraram novamente para Malu e Amanda, como se um bom e um mau fossem disputados no mesmo campo. A mulher levantou a mão, agora com seu olhar de fogo. Vocês não entendem. Isso tudo foi planejado. As palavras explodiram como fogos de artifício. Todos os presentes começaram a murmurar em choque, a tensão subindo. Isabel, escute-me. Você não é quem pensava ser. Malu gritou, sua voz ecoando acima dos sussurros inquietos da multidão. Augusto piscou, tentando processar. O que você quer dizer com isso? Que ela não é minha irmã? A indignação perfurou seu coração. Alguém no meio da multidão se virou para eles, espantado. E quem é você para falar assim? Mas as palavras de Malu cortaram o ar, mais intensas a cada instante. É verdade, ela veio aqui, mas não os motivos dela são os que você imagina. Isabel olhou para a mulher, uma mistura de dor e confusão em seu olhar. Eu não escolhi esse caminho. Você sabe,
A voz dela falhou, deixando um eco profundo no silêncio. As pessoas ao redor observaram a cena com olhos arregalados, como espectadores de um drama explosivo. Eu sofri muito. A irmã de Augusto se virou para ele. Fui levada, forçada a ser parte de algo maior. O coração de Augusto doía ao ouvir isso, como se um pedaço dele estivesse sendo arrancado. O que você quer dizer? O que você foi forçada a fazer? Ele implorou. Neste momento, um estrondo vindo da porta fez todos pularem. Uma nova figura, vestida de preto e emanando uma presença ameaçadora, invadiu o salão. O ambiente, já carregado, se tornou opressivo. A figura fez um gesto rápido e os seguranças, antes vigiosos, começaram a vacilar, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. A energia no ar era elétrica, pulsante. O relógio está correndo e vocês não têm noção do que está realmente em jogo. A figura do capuz virou a cabeça lentamente, revelando um olhar que congelou Augusto. Ele conhecia aquele rosto. Era o foco do terror em sua infância. Lucas, o homem que ele pensava estar preso há anos. Ele se levantou das sombras como um fantasma retornando. Você não deveria estar aqui! Augusto gritou, surpreso e enfurecido. A revelação foi um soco no estômago. Como você pôde escapar? O pânico dominou os rostos de quem estivera observando a cena. Lucas olhou para Malu e Isabel, e seu sorriso era travesso. O tempo mudou, Augustinho, e as verdades que você conhece não são verdades. A sensação de traição subiu como um veneno por todo o corpo de Augusto. A multidão agora murmurava freneticamente. A sala se transformando em um campo de batalha em chamas, entre memórias perdidas e mundos colapsados. Amanda se colocou à frente de todos, seu olhar fixo em Lucas. Vocês não podem continuar assim. O que quer que esteja fora, isso não envolve nós. Mas a mão de Lucas ergueu-se despudoradamente, como um maestro, e a sala imediatamente mergulhou em um silêncio profundo. Apenas aceitem. A peça já começou. A tensão se tornou insuportável, e cada um ali, Augusto, Malu, Isabel, Amanda, estavam prestes a cruzar um limite que mudaria tudo. A revelação do que estava por trás da reviravolta parecia mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. O que está em jogo de verdade? Augusto questionou desesperado, e no fundo, ele sabia que a resposta poderia ser a última peça do quebra-cabeça, mantendo-o à beira da verdade ou da desgraça. Então, de repente, Lucas levantou uma mão. A sala ficou mais fria. Uma onda de gelo atravessou os presentes. Eu não estou aqui apenas por diversão. Eu sou parte de um experimento. As palavras dele reverberaram, ecoando como um estrondo. Esse evento não é uma gala beneficente, é um teste para ver quem realmente vale a pena e quem deve ser eliminado. Augusto congelou. O que você está dizendo? Os olhos de Isabel se arregalaram, enquanto o horror começava a tomar conta de todos. Não! Isso não é possível! Ela gritou. Mas Lucas continuou. A expressão dele era de um homem que sabia demais. As consequências dessa festa atingem muito além daquelas 4 paredes. O poder, a influência e cada um de vocês. Vocês vão ter que escolher. Ele olhou diretamente para Augusto. E a escolha não será apenas sua. O frio que se seguiu foi cortante. Augusto sentiu o nó na garganta se apertando.
Ele olhou ao redor, vendo as reações nos rostos de todos, o pânico, a confusão e a certeza de que tudo o que conheciam estava prestes a desmoronar. O que eles realmente eram? E a verdade sobre Isabel, Malu e Amanda, que estavam entrelaçadas nesse jogo mortal, era uma linha tênue prestes a se romper. A sala carregava segredos que estavam para ser revelados, sonhos que poderiam se transformar em pesadelos. Nesse jogo, a escolha deles não significava apenas sobrevivência. Podia significar a morte de tudo em que acreditavam. E logo, a única certeza seria que nada seria como antes. Birina byla vergnuta v pânico, takani strimir espanhar, o que tudo isso significava para eles. E a única coisa que podiam fazer era esperar pela próxima jogada. A tensão no ar era tão espessa que Augusto mal conseguia respirar. Olhos fixos em Isabel, seu coração batia forte. A surpresa se transformou rapidamente em confusão. Ele queria perguntar, gritar, entender, mas a figura encapuçada agora revelava seu verdadeiro rosto. A irmã que ele havia perdido, desaparecida há anos, e agora ali, em pé, frente a ele. Malu! A voz dele saiu como um sussurro assustado. O tempo parecia ter parado. As memórias longas e dolorosas invadiram sua mente. Como você está aqui? A voz tremia. Isabel hesitou, o olhar penetrante sob a sombra do capuz. Bugigangas emocionais borbulhavam dentro dele, misturando alegria e raiva. Silêncio! A figura respondeu cortante, e os olhares se viraram novamente para Malu e Amanda, como se um bom e um mau fossem disputados no mesmo campo. A mulher levantou a mão, agora com seu olhar de fogo. Vocês não entendem, isso tudo foi planejado. As palavras explodiram como fogos de artifício. Todos os presentes começaram a murmurar em choque, a tensão subindo. Isabel, escute-me! Você não é quem pensava ser! Malu gritou, sua voz ecoando acima dos sussurros inquietos da multidão. Augusto piscou, tentando processar. O que você quer dizer com isso? Que ela não é minha irmã? A indignação perfurou seu coração. Alguém no meio da multidão se virou para eles, espantado. E quem é você para falar assim? Mas as palavras de Malu cortaram o ar, mais intensas a cada instante. É verdade, ela veio aqui, mas não os motivos dela são os que você imagina. Isabel olhou para a mulher, uma mistura de dor e confusão em seu olhar. Eu não escolhi esse caminho. Você sabe. A voz dela falhou, deixando um eco profundo no silêncio. As pessoas ao redor observaram a cena com olhos arregalados, como espectadores de um drama explosivo. Eu sofri muito. A irmã de Augusto se virou para ele. Fui levada, forçada a ser parte de algo maior. O coração de Augusto doía ao ouvir isso, como se um pedaço dele estivesse sendo arrancado. O que você quer dizer? O que você foi forçada a fazer? Ele implorou. Neste momento, um estrondo vindo da porta fez todos pularem. Uma nova figura, vestida de preto e emanando uma presença ameaçadora, invadiu o salão. O ambiente, já carregado, se tornou opressivo. A figura fez um gesto rápido e os seguranças, antes vigiosos, começaram a vacilar, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. A energia no ar era elétrica, pulsante. O relógio está correndo e vocês não têm noção do que está realmente
em jogo. A figura do capuz virou a cabeça lentamente, revelando um olhar que congelou Augusto. Ele conhecia aquele rosto. Era o foco do terror em sua infância. Lucas, o homem que ele pensava estar preso há anos. Ele se levantou das sombras como um fantasma retornando. Você não deveria estar aqui. Augusto gritou, surpreso e enfurecido. A revelação foi um soco no estômago. Como você pôde escapar? O pânico dominou os rostos de quem estivera observando a cena. Lucas olhou para Malu e Isabel, e seu sorriso era travesso. O tempo mudou, Augustinho, e as verdades que você conhece não são verdades. A sensação de traição subiu como um veneno por todo o corpo de Augusto. A multidão agora murmurava freneticamente. A sala se transformando em um campo de batalha em chamas, entre memórias perdidas e mundos colapsados. Amanda se colocou à frente de todos, seu olhar fixo em Lucas. Vocês não podem continuar assim. O que quer que esteja fora, isso não envolve nós. Mas a mão de Lucas ergueu-se despudoradamente, como um maestro, e a sala imediatamente mergulhou em um silêncio profundo. Apenas aceitem. A peça já começou. A tensão se tornou insuportável, e cada um ali, Augusto, Malu, Isabel, Amanda, estavam prestes a cruzar um limite que mudaria tudo. A revelação do que estava por trás da reviravolta parecia mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. O que está em jogo? De verdade? Augusto questionou, desesperado. E no fundo, ele sabia que a resposta poderia ser a última peça do quebra-cabeça, mantendo-o à beira da verdade ou da desgraça. Lucas riu, um som frio e desprovido de emoção. Você realmente acha que só essa sala importa? A verdade está além de vocês, além de qualquer um que esteja aqui. Eu sou apenas o mensageiro. E ao dizer isso, ele fez um gesto veloz, e a sala de repente se iluminou com um brilho ofuscante. Então, tudo explodiu. Uma explosão de luz que cegou a todos. As pessoas começaram a gritar, e a visão de Augusto se tornou um borrão. O barulho era ensurdecedor, como se tudo estivesse desmoronando. Ele tentou proteger os olhos e, quando viu de novo, a sala estava mudando. Uma nova cena se desenhava diante dele. Estava em um lugar diferente, uma sala iluminada por uma luz estranha. Corredores frios e paredes que pareciam pulsar. Gritos distantes ecoavam enquanto pessoas corriam. Quando virou-se, viu Isabel. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava uma criança, uma garotinha com os mesmos olhos de Isabel, uma cópia perfeita. Mas o que deixou Augusto em choque foi a marca em seu braço. Uma tatuagem que ele reconheceria em qualquer lugar. Tinham o mesmo símbolo que ele viu em uma foto antiga. Aquela da infância de sua mãe em sua antiga casa. Isa, isso não é possível! O que estava acontecendo? Que lugar era aquele? O choque o consumia. A realidade destoava a cada momento. Ela é uma parte do passado que você não compreendeu. A voz de Lucas ecoou. Mas não era só isso. O olhar de Isabel mudou. O medo foi substituído por... Você precisa escolher, Augusto. A verdade sobre nossa família é mais profunda do que você imagina. O que fazemos aqui determina nosso futuro. A vida que você conhece pode não ser verdade.
As vozes se misturavam. Agora, todos estavam reunidos, mas as lealdades se tornavam emaranhadas nas revelações. E essa menina? Augusto apontou, o desespero nas palavras. Quem é ela? O que está acontecendo? E nesse momento ele percebeu, havia segredos que nem mesmo Isabel estava pronta para revelar. O tempo tinha se esgotado e eles estavam prontos para enfrentar algo maior do que qualquer um poderia imaginar. A menininha olhou para Augusto e sorriu. Era um sorriso inocente, mas carregava um peso. A sala começou a se desvanecer novamente. Tudo se tornava confuso, uma dança de luz e sombras. A história que ele pensava que conhecia estava se desintegrando. Lucas disparou uma última palavra. Prepare-se para a viagem. O passado nunca morre. Ele apenas aguarda o momento certo para voltar. E com essas palavras, tudo ao seu redor começou a desaparecer novamente, deixando Augusto em um estado de confusão e incerteza. O que realmente significava a conexão entre eles? Que segredos estavam prestes a ser desnudados? E mais importante, como seria o fim dessa história cheia de enigmas e revelações? A sala iluminada começou a tremer. Uma onda de ansiedade atravessou os rostos de todos. A garotinha, com olhos tão familiares, olhou para Augusto. Mas havia algo mais ali. Um brilho alarmante, quando as paredes começaram a pulsar em um ritmo inquietante. Augusto sentiu o coração disparar. O que está acontecendo? Ele sussurrou, incapaz de se mover. A figura de Lucas parecia se divertir com o pânico que crescia no ar. Vocês estão prestes a descobrir o quanto a verdade pode ser devastadora, Lucas disse, seu sorriso frio quase desdenhoso. E então ele estendeu a mão para violar a frágil barreira que os separava do desconhecido. Luzes dançantes inundaram a sala quando uma porta se abriu ao fundo, revelando uma cena de caos. As paredes se desvaneceram e o espaço ao seu redor se transformou em uma vastidão sombria, repleta de ecos de risadas e gritos. Isabel, a voz dela agora mais firme, gritou: "Lucas, pare! Você não pode fazer isso!" Mas era tarde demais. Um som surdo, semelhante a um farfalhar de folhas secas, acompanhou a abertura daquela porta. Sussurros ecoaram pela sala, cada palavra se entrelaçando em um feitiço, despertando memórias há muito enterradas. E então aconteceu. Um estrondo seguido de um clarão ofuscante fez todos cerrarem os olhos. Quando a luz diminuiu, Augusto viu a verdade diante dele. Uma figura familiar emergiu da bruma e a sala congelou em choque. Era sua mãe, Clara, que ele acreditava ter perdido para sempre. Com uma aura de poder, ela se dirigiu a Lucas. "Chega! Aumenta o nível e eu serei a primeira a te parar." Suas palavras eram como um tiro disparado com precisão. Augusto não conseguia acreditar no que via. "Mãe, é você?" A voz dele era um sussurro. Uma mistura de incredulidade e esperança. Clara virou-se lentamente, seus olhos fixos em Augusto. Mas havia uma tristeza profunda neles. "Meu filho, isso não é o que parece." Então, como se o tempo voltasse a fluir, Clara caminhou até Augusto. Cada passo parecia drená-la. "A verdade que você busca está em todas as memórias que formamos," ela sussurrou, sua voz carregada de dor. "Eu não fui embora por escolha. Eu fiz o que era necessário para nos proteger. Mas a revelação não terminou ali." Do outro lado da sala, a garotinha olhou diretamente para Isabel e, num sussurro, repetiu:
Você não sabe a verdade sobre eles. Você não sabe o quanto eles escondem. O olhar da menina era de desafio e a tensão aumentou. Malu, agora você faz parte de algo muito maior e não há como voltar atrás. As peças do quebra-cabeça se uniam, mas a imagem que se formava era aterradora. Augusto sentiu uma onda de medo subir pela espinha. Sobre o que você está falando? O que está acontecendo com essa família? Ele gritou, as palavras expelindo sua confusão e seu desejo de entender a realidade distorcida em que estava preso. Lucas, então, interveio com uma risada sombria. Você está prestes a aprender que cada um de vocês era apenas uma peça para atingir um objetivo maior. Clara, você não pode impedir o que já foi iniciado. As vozes se sobrepunham e o caos se intensificava. Clara hesitou, segurando a mão de Augusto, enquanto Malu olhava para Isabel com uma expressão carregada. A conexão entre nós é mais forte do que você imagina, e se ele conseguir o que deseja, tudo será destruído. Augusto estava perdido. Ele queria entender, mas as revelações se entrelaçavam de uma maneira aterradora. Sabia que algo monumental se aproximava. Por favor, o que vocês estão escondendo? O que está em jogo não é apenas seus segredos. Mas então, antes que alguém pudesse responder, a sala começou a desmoronar novamente. As sombras cederam espaço a uma luz estrondosa, enquanto uma voz ecoava. Vocês não podem escapar da verdade. O ciclo está prestes a começar de novo. E com isso, tudo ao redor começou a se distorcer, deixando Augusto em um abismo de incertezas, sem saber se conseguiria enfrentar a realidade que estava prestes a desabar sobre eles. A sala iluminada começou a tremer. Uma onda de ansiedade atravessou os rostos de todos. A garotinha, com olhos tão familiares, olhou para Augusto, mas havia algo mais ali, um brilho alarmante. Quando as paredes começaram a pulsar em um ritmo inquietante, Augusto sentiu o coração disparar. O que está acontecendo? Ele sussurrou, incapaz de se mover. A figura de Lucas parecia se divertir com o pânico que crescia no ar. Vocês estão prestes a descobrir o quanto a verdade pode ser devastadora, Lucas disse, seu sorriso frio quase desdenhoso. E então ele estendeu a mão para violar a frágil barreira que os separava do desconhecido. Luzes dançantes inundaram a sala quando uma porta se abriu ao fundo, revelando uma cena de caos. As paredes se desvaneceram e o espaço ao redor se transformou em uma vastidão sombria, repleta de ecos de risadas e gritos. Isabel, a voz dela agora mais firme, gritou: Lucas, pare! Você não pode fazer isso! Mas era tarde demais. Um som surdo, semelhante a um farfalhar de folhas secas, acompanhou a abertura daquela porta. Sussurros ecoaram pela sala, cada palavra se entrelaçando em um feitiço, despertando memórias há muito enterradas. E então aconteceu. Um estrondo seguido um clarão ofuscante fez todos cerrarem os olhos. Quando a luz diminuiu, a sala estava mudando de novo. Uma figura familiar emergiu da bruma e a sala congelou em choque. Era sua mãe, Clara, que ele acreditava ter perdido para sempre. Com uma aura de poder, ela se dirigiu a Lucas. Chega! Aumenta o nível e eu serei a primeira a te parar. Suas palavras eram como um tiro disparado com precisão. Augusto não conseguia acreditar no que via. Mãe, é você? A voz dele era um sussurro, uma mistura de incredulidade e esperança. Clara virou-se lentamente, seus olhos fixos em Augusto. Mas havia uma tristeza profunda neles. Meu filho, isso não é o que parece.
Então, como se o tempo voltasse a fluir, Clara caminhou até Augusto. Cada passo parecia drená-la. A verdade que você busca está em todas as memórias que formamos. Ela sussurrou, sua voz carregada de dor. Eu não fui embora por escolha. Eu fiz o que era necessário para nos proteger. Mas a revelação não terminou ali. Do outro lado da sala, a garotinha olhou diretamente para Isabel e, num sussurro, repetiu: Você não sabe a verdade sobre eles. Você não sabe o quanto eles escondem. O olhar da menina era de desafio e a tensão aumentou. Malu, agora você faz parte de algo muito maior e não há como voltar atrás. As peças do quebra-cabeça se uniam. Mas a imagem que se formava era aterradora. Augusto sentiu uma onda de medo subir pela espinha. Sobre o que você está falando? O que está acontecendo? E nesse momento ele percebeu. Havia segredos que nem mesmo Isabel estava pronta para revelar. O tempo tinha se esgotado. E eles estavam prontos para enfrentar algo maior do que qualquer um poderia imaginar. A menininha olhou para Augusto e sorriu. Era um sorriso inocente, mas carregava um peso. A sala começou a se desvanecer novamente. Tudo se tornava confuso. Uma dança de luz e sombras. O que realmente significava a conexão entre eles? Que segredos estavam prestes a ser desnudados? E mais importante, como seria o fim dessa história cheia de enigmas e revelações? Lucas, então, soltou uma risada. Um momento, não vai correr. Vamos dar uma olhada no passado. Não dá para fugir da verdade. Ele ergueu a mão e as luzes piscaram de novo, revelando imagens nas paredes. Cenas do passado, instantâneas de momentos que pareciam viver dentro de uma bolha ao redor deles. A primeira impressão era um feérico encantar de beleza, mas logo transformou-se em um pesadelo. Augusto viu sua infância, seus anos de felicidade, mas então, como um filme conhecido, tudo ficou turvo. A visão dele se distorceu em espiral. E a garotinha, agora com um rosto pálido, compressou-se entre as imagens. Liberdade! Ela gritou, enquanto uma corrente invisível puxava todos para o centro de uma tempestade. Por um instante, as imagens se tornaram terríveis. Os rostos que Augusto amava, aqueles que ele tinha certeza serem de confiança, mostraram-se em uma dança macabra de traição e dor. O que é isso? Augusto exclamou, enquanto o choque queimava em seu peito. Isabel cambaleou, confusa, misturando emoções, amor e traição. Não pode ser! E então, Lucas lançou uma revelação chocante. Sim! Todo mundo na sua vida é parte disso. Você é apenas uma peça em um tabuleiro muito maior. Augusto sentiu o sangue congelar. E no meio de tudo, ele percebeu que o que sabia, suas memórias, tudo o que construiu, era uma rede de mentiras. Ele olhou para Clara, seu coração quebrando lentamente. Por que você não me disse? O que você fez? Enquanto o caos se desenrolava, um novo eco invadiu a sala. Um rugido distante crescia e as imagens começaram a se distorcer de novo. Algo estava se aproximando. Não um mero espectro, mas uma força invisível e avassaladora. E com isso, muito mais do que segredos esses estavam prestes a ser revelados. Como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Augusto parou, sua mente girando. Quem ele realmente era? E quem estava do seu lado, na verdade? As revelações ecoaram nas paredes e o tempo se esgotava. O que estaria por vir
Mudaria tudo de uma vez por todas. E a única pergunta que fazia sentido era: estariam prontos para enfrentar a tempestade? A sala iluminada começou a tremer. Uma onda de ansiedade atravessou os rostos de todos. A garotinha com olhos tão familiares olhou para Augusto, mas havia algo mais ali. Um brilho alarmante. Quando as paredes começaram a pulsar, Augusto sentiu o coração disparar. "O que está acontecendo?" ele sussurrou, incapaz de se mover. A figura de Lucas parecia se divertir com o pânico que crescia no ar. "Vocês vão descobrir o quanto a verdade pode ser devastadora", Lucas disse, seu sorriso frio, quase desdenhoso. Então, ele estendeu a mão, violando a frágil barreira entre eles e o desconhecido. Luzes dançantes inundaram a sala quando uma porta se abriu ao fundo, revelando cenas de caos e tristeza. As paredes se desvaneceram em uma vastidão sombria, repleta de ecos de risadas e gritos. Isabel, a voz dela firme, gritou: "Lucas, pare! Você não pode fazer isso!" Mas era tarde demais! Um som surdo, semelhante ao farfalhar de folhas secas, acompanhou a abertura daquela porta. Sussurros ecoaram, palavras entrelaçando-se num feitiço, despertando memórias enterradas. E então aconteceu. Um estrondo, seguido de um clarão ofuscante, fez todos cerrarem os olhos. Quando a luz diminuiu, uma figura familiar emergiu da bruma. Era sua mãe Clara. Com uma aura de poder, ela se dirigiu a Lucas. "Chega! Aumenta o nível, e eu serei a primeira a te parar." Suas palavras cortaram o ar como um símbolo de esperança em meio ao caos. Augusto não conseguia acreditar. "Mãe! É você?" A voz dele tremia, misturando incredulidade e esperança. Clara virou-se lentamente, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. "Meu filho, isso não é o que parece." Então, Clara caminhou até Augusto. "A verdade que você busca está em nossas memórias." Ela sussurrou, dor dançando em seu olhar. "Eu não fui embora por escolha. Fiz o que era preciso para nos proteger." Do outro lado da sala, a garotinha olhou para Isabel e, num sussurro, repetiu: "Você não sabe a verdade sobre eles." O olhar da menina era desafiador. "Malu, você faz parte de algo muito maior. Não há como voltar atrás." As peças do quebra-cabeça se uniam. Augusto começou a perceber a loucura que era tudo aquilo. Algo muito mais profundo do que pensava. "Sobre o que você está falando? O que está acontecendo?" Ele estava confuso e assombrado. Lucas, interrompendo de modo teatral, disparou: "Todo mundo na sua vida é parte disso. Você é uma peça em um tabuleiro muito maior." O sangue de Augusto congelou e o desespero subiu. Ele olhou para Clara. "Por que você não me disse? O que você fez?" Nesse momento, as imagens começaram a se distorcer novamente. Um rugido distante cresceu e algo estava se aproximando. Um eco ameaçador, um prenúncio de algo aterrador. Lucas lançou uma última revelação sincera. "Sim, você chegou ao ponto crítico. Estão prestes a enfrentar a verdade que mudará tudo." Clara, emocionada, apertou a mão de Augusto com força, como se quisesse transmitir sua força. "Precisamos lutar juntos, meu filho. O que temos é mais forte do que qualquer manipulação." O olhar do garoto se iluminou com determinação. Isabel,
agora ao lado dele, disse: "Vamos enfrentar isso juntos. Chegou a hora de descobrir quem realmente somos." No clímax da tensão, as paredes começaram a se desintegrar. Uma luz pulsante congelou o tempo, com gritos ecoando ao fundo e a garotinha olhando para eles com um sorriso enigmático. Augusto sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que viria a seguir, mas havia uma coisa que era clara. A batalha estava apenas começando. Eles estavam prestes a cruzar fronteiras de tempo e verdade, face a face com o passado que tanto haviam tentado esconder. E em meio a essa tempestade de emoções e revelações, uma pergunta ecoava. Será que conseguiriam lidar com as consequências? O futuro era incerto, como uma tela em branco esperando para ser preenchida com a verdade. Antes de ir embora, quero que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final insano. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse.